Seguinte, rapaziada, vídeo lá do Victorando Fute hoje. Vamos estar reagindo aqui com vocês hoje. O título do vídeo, o gigante de cada país. Vamos estar olhando aqui hoje. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links lá do vídeo original, tá bom? Para vocês ir lá, comentar, curtir. E vamos nessa, olha o vídeo. Durante décadas, esses clubes conquistaram tudo que um time pode sonhar. Ligas, copas e até mesmo mundiais. Alguns viraram verdadeiros colossos, colocando o terror em uma geração de adversários e provocando a soberba nos seus próprios torcedores. Eles pareciam inabaláveis. Porém, todos eles passaram por algo que ninguém imaginava: a queda. Mas não uma queda comum. Esses times eram temidos e respeitados em todos os campeonatos que disputavam, porém hoje acumulam anos de seca e miséria de títulos. E hoje é isso que veremos: o gigante caído de cada país. Essa introdução provavelmente te deixou meio oriçado, meio arrepiado, eu sei, né, rapaziada? Eu provoco isso nas pessoas, assim, às vezes as pessoas me veem e se arrepiam. Rapaziada, então o que acontece? Como eu já digo, essa introdução ficou braba e eu quero pedir pra você, meu parceiro, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Se você nunca me viu antes, é a primeira vez que você tá me vendo, se inscreve no canal. Que Rapidão. Ó, já sou inscrito no canal, vou deixar aqui o like, vamos seguir aqui, né? No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Eu garanto aqui o selo, ó. Selo de qualidade, ó. Eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? E agora você vai ver o gigante caído de cada país. Começamos com a Itália, onde o gigante caído, adormecido em um sono profundo, sem dúvidas, é o Milan. Um dos maiores clubes da Europa e do planeta, mas que há anos está longe de ser o monstro que já foi um dia. Nas décadas de 80, 90 e no início dos anos 2000, esse time era um terror mundial e nacional, com figuras como Maldini, Van... Cara, embaçado, o Milan era embaçado, velho. Como esse time caiu tanto de rendimento, né, galera? Basten, Seedorf, Kaká, Inzaghi e muitos outros monstros que vestiram essa camisa, o Milan se tornou um dos maiores campeões nacionais com 19 títulos. Mas nos últimos 14 anos venceu apenas uma Série A, a de 2022, e acumula temporadas vergonhosas ficando na parte de baixo da tabela. Isso para um clube como o Milan é um vexame sem tamanho. Na Champions, a última final disputada foi há 20 anos atrás, em 2007. E a história do Milan recente é completamente manchada em relação ao que esse clube representa no futebol europeu, né, mano? Caramba, eu não consigo achar o escudo aqui, ó. Isso aqui, cara, isso aqui representava medo. Você via isso aqui, pô, o cara que torcia pro outro time falava: meu Deus, é o Milan. Ainda assim, o Milan é o segundo time com mais Champions conquistadas na história, com 7 títulos. Mas o último título também foi em 2007. Já se passaram quase 20 anos e não venceram mais. Realmente é um clube que dormiu no tempo, mano. É um gigante caído e adormecido. O mais... Cara, é bizarro mesmo, velho. Você vê um time tão grande como o Milan passando por uma situação dessa é lamentável. preocupante é que nem sequer são considerados um candidato sério à briga pela Champions. Hoje em dia ninguém fala: pô, o Milan o Milan é favorito na Champions. Não, a gente não tem esperança do Milan ganhar a Champions nem ganhar o campeonato italiano tão cedo. O campeonato italiano é mais fácil, mas mesmo assim não é favorito, o que era uma coisa normal. Antigamente o Milan era favorito em qualquer competição. Essa foi a queda do Milan. França. Atualmente o PSG se tornou o clube mais poderoso e sinônimo de força na França, mas anos atrás não havia dúvidas de que o Olympique de Marselha era muito maior do que o PSG. Marcaram época no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, vencendo várias ligas e uma Champions League, sendo o... Caraca, de Champions aqui, ó. É ele mesmo? Cadê? Eu acho que esse aqui... Fim dos anos 80 e começo dos anos 90, vencendo... Cadê? Acho que é esse aqui, ó. Caraca, velho. Várias ligas e uma Champions League, sendo o primeiro time francês a conquistar uma Champions League, rapaziada. Então, durante muitos anos, o Olympique zoava os adversários, tinha canções falando: pô, só a gente tem Champions, na França só a gente conquistou a Champions, e o Olympique de Marseille era um dos clubes mais respeitados lá da França. E vamos ser sinceros, isso aqui prova que a Liga Francesa nunca foi isso tudo, né? Nunca foi, mas a gente fala disso depois. Aí se eu falo que o Brasileirão é melhor que a Liga Francesa, tem gente que fala que eu sou doido, mas peraí. Porém,
Porém, nos anos 90, o Marselha ganhou a sua primeira Champions, vencendo simplesmente o Milan na final. E na década de 70, que foi um dos anos de ouro aí do Olympique de Marselha, ele foi bicampeão francês e bicampeão da Copa da França. Mas hoje em dia tá meio difícil até de chegar a disputar uma Champions League, né, mano? Quanto mais ganhar, né? Então tá bem longe. Não vence a Ligue 1 desde 2010 e nos últimos 33 anos só ganharam uma Liga da França. E agora nem poder dizer que eles são os únicos franceses que ganharam Champions, eles podem mais porque o PSG ganhou nessa temporada. Outro gigante adormecido na França é o Saint-Étienne, que até 2022 era o maior campeão da França com... Cara, isso aí eu não conheço não, galera. Isso aí... Esse aí, desculpa, mas eu não conheço esse não. Mas, ao que parece, era bem tradicional na França, né? 10 títulos, mas não vence desde 1981. Desde então, sofreu 4 rebaixamentos. E o último foi em 2022. No mesmo ano que ele foi rebaixado, o PSG passou eles como o maior campeão nacional. Caraca. A Argentina. Eu poderia sem medo falar do Boca Juniors, que com Boca da 6 Massa? títulos de Libertadores O Boca da Massa, que nunca roubou ninguém, que nunca assaltou os brasileiros. é o segundo maior campeão da história. Brincadeira, mas tá, galera? vive uma seca de 18 anos sem ganhar a Libertadores da América. A última vez que o Boca foi campeão da América foi em 2007 e ainda amarga 3 vice-campeonatos nos últimos anos, perdendo... Cara, é loucura, rapidão. É loucura a gente dizer que o Boca é o maior. É o maior time da América do Sul, velho. Assim, a gente sabe que teve muito assalto do Boca e isso já foi provado, inclusive. Mas é loucura a gente falar isso. A gente sabe que tem São Paulo, tem até o próprio River, tem o time que é 7 vezes também campeão da Libertadores, que é da Argentina, eu esqueci agora o nome, mas assim, velho, o Boca, eu fico muito na dúvida se é o Boca ou se é, sei lá, outro time, velho. Comenta aqui, galera, o que é que vocês acham disso? Fala pra mim aqui o que vocês acham. pro Corinthians, River e Fluminense. Porém, o Boca ainda tem muita representatividade nacional, né? Tá sempre chegando nos campeonatos. Em 2022 foi campeão aí da primeira divisão lá da Argentina. Mas tem um gigante que caiu muito mais que o Boca na Argentina. Caiu no poço do esquecimento. E eu estou falando dele, Independiente. Independiente... Caraca, eu tava justamente falando dele agora, só que eu não tava lembrado do nome. O Independiente, né? É um time gigante, só que caiu nas cinzas, né? é simplesmente o maior campeão da história da Libertadores, com 7 títulos. Porém, não conquista a América há 41 anos. Quando fala 41 anos, não tem como não lembrar do Edenilson, né? Edenilson! 41 anos! Mas falando do Independente, o último título na Libertadores foi em 1984, quando venceu o Grêmio na final da Liberta. Rapaziada, eu vou trazer depois, eu posso abordar isso, mas curiosamente depois colocaram o VAR, não teve muito argentino mais ganhando a Libertadores, né? Não sei, isso aí é um tema pra gente abordar. Isso faz muito sentido, né? Isso é o que eu tava falando aqui há pouco tempo. Que tanto de roubo que teve nessas Libertadores aí por argentino. É um negócio bizarro. Vou dar depois. O Independente também já foi o maior campeão argentino, mas não conquista um título nacional desde 2002 e ainda teve o primeiro rebaixamento da história em 2013. O último título razoavelmente relevante do Independente foi em 2017, quando venceu o Flamengo lá na final da Copa Sul-Americana, mas de lá pra cá não ganhou mais nada de importante. Independente, um gigante que morreu há anos. Agora vamos para Alemanha. Na Alemanha, se a gente for falar gigante mesmo, lá só há um gigante. Os outros clubes são grandes, mas 2 grandes deixaram de ser o que era. O Borussia Dortmund, que não vence a Bundesliga há mais de 15 anos e não ganha a Champions desde 1997. Borussia é o terceiro maior campeão da Alemanha com 8 títulos. O segundo tem 9 e o Bayern tá em primeiro com 33. É muito desequilibrado, né, meu parceiro? Pelo amor de Deus, mano. E o Hamburgo, que brilhou no fim dos anos 70 e início dos anos 80, com 3 Bundesligas e uma Champions, desde então não ganharam mais nada. E em 2018 foram rebaixados pela primeira vez. Ficaram 7 anos na segunda divisão, mas finalmente voltaram à Bundesliga em 2025. Agora vamos na Inglaterra.
E lá não há dúvidas, o gigante adormecido é o Manchester United. Em 2013, o Manchester venceu seu 20º campeonato inglês e era disparado o maior vencedor do país. Ninguém se igualava ao Manchester United, o Manchester United dominava tudo, o Manchester United era imbatível na Inglaterra, os outros times tinham que correr para tentar chegar perto deles, né? Quem chegava ali, pô, tradição também é o Liverpool, mas o Manchester United durante um período dominou muito lá na Inglaterra, mano. Mas desde 2013, nunca mais o United foi o mesmo. Em 2025, o Liverpool empatou com 20 títulos e o United, que já foi muito temido na Europa com 3 Champions, não conquista uma desde 2008 e hoje não briga nem na Premier League, quanto mais na Europa, né? No cenário da Champions, o Manchester United totalmente esquecido. Terminou em 15º lugar na Premier League da última temporada e a última vez que passou das quartas de final foi em 2011. Imagina um clube do tamanho do Manchester United não passar das quartas de final, meu parceiro, é muita vergonha, mano. E atualmente é conhecido como cemitério de jogadores. Todo jogador que vai pro United, mesmo estando em boa fase, volta de lá completamente diferente. Anthony Prime é uma prova disso, o Rashford tá crescendo agora, cresceu no Aston Villa. No Aston Villa ele cresceu, foi pro Barcelona, então tem vários jogadores, Casemiro, tem uma lista de jogadores que eu não preciso nem falar, né, mano? Essa foi a queda do United. No Brasil, É bizarro porque o United contrata e, ô, bicho, não sai do canto. Não sei o que que é, bicho. Se é macumba, se é se é azar, não sei, velho. Sei que não dá certo, nada dá certo. há mais de um gigante adormecido, mas pra mim esses são os 3 que mais me incomodam, sabe? Eu vou narrar aqui um por um, mas mano, esses clubes aqui, a queda desses clubes é muito indignante, mano. Um desses é o Santos, que brilhou nos anos 60 com Pelé. Venceram 6 ligas brasileiras, 2 Libertadores e 2 mundiais. Porém, desde 1970, o Santos só ganhou, depois do Pelé, só ganhou mais 2 vezes o Campeonato Brasileiro, em 2002 e 2004. E ganhou uma Libertadores em 2011 com o show do Neymar. Em 2023, foi rebaixado pela primeira vez em sua história. E vive essa fase horrível até hoje com o Neymar. Voltou para a Série A, mas o Neymar tá tentando ajudar a reerguer o Santos aí, mas a queda do Santos, uma queda bem boa, mas assim, dessas aqui, o que mais me indigna é desse time que eu vou falar agora. Essa aqui é revoltante, e eu tô falando dele, São Paulo. O São Paulo dominou o futebol brasileiro nos anos 2000. Esse é gigante, tá, galera? Eu sou corintiano, mas a gente tem que confessar, o São Paulo é gigante, no Brasil é gigante. Se tornando um Não só no Brasil, na América do Sul, né? dos clubes de maior representatividade nacional e mundial. Porém, o São Paulo não vence o Brasileirão há 17 anos, nem a Libertadores há mais de 20 anos. O São Paulo simplesmente embalou uma sequência de títulos, conquistando o Brasileirão em 91, Libertadores em 92 e 93, Mundial de Clubes em 92 e 93, Libertadores de 2005, Mundial de 2005 e depois ganhou o Brasileirão 3 vezes seguidas em 2006, 2007 e 2008. Simplesmente o São Paulo se tornou uma máquina de títulos que ninguém chegava perto do que o time tava fazendo, cara. Olha o tanto de título em menos de 10, em pouco mais de 10 anos, tá ligado? Só que devido a má gestão e muitos roubos, diretorias ruins, São Paulo foi deixando de ser o clube mais rico do país, foi sendo roubado, deixando de lado e hoje vive uma fase onde o São Paulo não é nem de perto o grande clube respeitado e temido que já foi nos anos 90 e 2000. Recentemente o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, título inédito para o clube, mas de qualquer forma o São Paulo, antes o escudo do São Paulo era sinônimo de medo e de que o São Paulo ia brigar por título em todas as competições, né? Então tipo assim, Brasileirão, que era favorito, a gente já falava, São Paulo, tá lá. São Paulo é um dos primeiros nomes que vinham à cabeça, né, mano? E hoje em dia o São Paulo não é mais esse time que todo mundo acha que, pô, vai ganhar, é favorito na Copa do Brasil, é favorito na Libertadores, é favorito no Brasileirão. Não é mais. Comenta aí sua opinião. Eu não sou São Paulino, mas assim, irmão, pra mim a maior queda que tem é a do São Paulo, cara. Em termos de, tipo, ser um time que era muito relevante e cair pra... Não foi rebaixado nem nada, mas, pô, não é mais aquele time tão temido, né? Mas tem um adversário que bate de frente com São Paulo na queda. E eu estou falando dele, o Vasco. O Vascão da Massa.
O Vasco durante muitos anos foi sinônimo de respeito nacional e na América. Com 4 títulos do Brasileiro, uma Libertadores, o Vasco viveu seus anos de ouro de 1970 até os anos 2000 e até chegou a ser vice-campeão mundial em 2000. Porém, depois de 2000, a vida do Vasco só piorou e nunca mais foi aquele clube respeitado que foi no seu auge. Foi rebaixado 5 vezes para a Série B em 2008, 2013, 2015, 2020 e 2022. E tem como último Brasileirão em 2000. 25 anos sem ganhar o Brasileirão. E o último título importante foi a Copa do Brasil de 2011. O Vasco ainda teve ótimos times, né, mano? Até depois do primeiro rebaixamento, né? O Vasco, cara, eu cresci sempre respeitando muito o Vasco. E eu lembro do último bom time do Vasco que eu assistia pra caramba, que era aquele time que tinha Alec Gol, tinha o Éder Luiz, tinha Diego Souza, Bernardo, Dedé. A gente sempre teve muito medo do Vasco, né, mano? Sempre foi um time muito cascudo. Porém, o que aconteceu com o Vasco recentemente, com a diretoria acabando com o clube sendo rebaixado várias vezes, aí agora virou SAF. A SAF também não dá o prestígio merecido que o Vasco tem. Então, assim, mano, respeitado demais a história do Vasco, mas é uma queda de um gigante, né? Ninguém imaginava, nem o maior torcedor do Vasco ou o maior hater do Vasco imaginava que ele ia estar numa situação de ter passado por esse período tão turbulento. E agora tá esperando, né, pra se reestabelecer. Creio que o Vasco tem muito a crescer ainda, vai crescer bastante, mas esse ano vai ser um ano difícil e esperamos aí que nos próximos 3, 4 anos o Vasco possa voltar a ser aquela elite do brasileiro, né? Vai depender aí da gestão do clube. Mas, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo do Victorando, espero que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, vídeo de qualidade, mais um vídeo de qualidade pra você. Não esquece de deixar o like aqui e aí. É isso aí, manos. Vídeo muito bom lá do Victorando. Em relação ao São Paulo e o Vasco, realmente o São Paulo era um time a ser batido aqui não só no Brasil, no continente inteiro, né? Mas como ele mesmo falou, o Victorando teve mal gestão, teve maus gestões, e tipo, não caiu pra Série B nem nada, mas tipo, teve ano aí que já lutou pra não cair pra Série B. E a situação do Vasco é realmente mais lamentável ainda, velho. 25 anos sem ganhar um título é muita coisa. O torcedor do Vasco, acho que já quase não tem esperança mais pra nada, né? Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui mais uma vez todos os links lá do vídeo do Victorando, tá? Então é isso aí. Até a próxima e falou!